Como usar who, which e that? Essa é uma dúvida muito frequente e nesse vídeo a gente vai entender a função de cada uma dessas palavras e como usar elas na prática. A primeira coisa que você precisa entender é que who, which e that são algumas das palavras que a gente usa em inglês para conectar ideias e evitar, assim, repetição desnecessária. O nome gramatical dessa estrutura é relative clause, orações relativas, ou adjective clause, orações adjetivas. São dois nomes possíveis. E para isso, a gente vai usar who, which e that, que são alguns dos relative pronouns, os pronomes relativos. Existem outros, mas nesse vídeo a gente vai focar nesses. Fica tranquilo, porque você não precisa decorar esses nomes enormes que eu acabei de falar. Se você quiser buscar por mais conteúdo sobre esse assunto, você já sabe o nome, relative clause ou adjective clause. No português, essas são as orações com que, sabe? O relógio que eu comprei, a mulher que me ligou. E esse é um dos poucos casos onde, na verdade, no português é um pouco mais simples do que no inglês. Enquanto no português a gente usa o que para se referir tanto a pessoas quanto a coisas, o médico que me atendeu, o carro que eu vendi, no inglês a gente vai usar o who para se referir a pessoas e o which para se referir a coisas. Vamos analisar alguns exemplos aqui. I know someone. Eu conheço alguém. I know someone. This person can help you. Essa pessoa pode te ajudar. Então, a gente tem aqui uma informação repetida, alguém e essa pessoa. Você poderia dizer, I know someone who can help you. I know someone who can help you. The man lives next door. O homem mora ao lado, na casa ao lado. The man lives next door. He is a doctor. Ele é médico. He is a doctor. Então, você poderia dizer, the man who lives next door is a doctor. O homem que mora ao lado é médico. The man who lives next door is a doctor. Vamos ver agora alguns exemplos com which. I bought the phone. Eu comprei o celular. You saw the phone on TV. Você viu o celular na TV. Eu tenho aqui celular repetido. So, I bought the phone which you saw on TV. I bought the phone which you saw on TV. Eu comprei o celular que você viu na TV. I bought the phone which you saw on TV. Meg bought the car. A Meg comprou o carro. You recommended the car. Você recomendou o carro. Então, a gente tem aqui carro repetido. Meg bought the car which you recommended. Meg bought the car which you recommended. A Meg comprou o carro que você recomendou. Faz sentido? Então, a gente tem someone who, the man who, porque são pessoas, e the phone which, the car which, porque são coisas. Agora que a gente já entendeu a diferença entre who e which, a gente vai aprender os tipos diferentes de relative clause. A gente tem as defining relative clauses, que também podem ser chamadas de identifying relative clauses, que, como o próprio nome já sugere, são aquelas orações que estão identificando, definindo de quem você está falando ou do que você está falando. Se eu tiro essa oração, não fica claro a quem ou ao que você está se referindo. E a gente também tem as non-defining relative clauses, que são as orações que estão trazendo informação extra. Se eu tiro ela da frase, você continua sabendo de quem que eu estou falando ou do que eu estou falando. Vamos analisar uma frase aqui. The doctor was very rude. O médico foi muito grosseiro. The doctor was very rude. Se nesse contexto alguém te pergunta, which doctor? Que médico? Which doctor? Você poderia dizer, the doctor who saw us was very rude. O médico que nos atendeu foi muito grosseiro. Essa oração, que nos atendeu, está definindo, está especificando de que médico você está falando. E nesse caso, a gente não usa vírgula, ok? The doctor who saw us was very rude. O médico que nos atendeu foi muito grosseiro. Outro exemplo. The woman was lost and needed help. A mulher estava perdida e precisava de ajuda. Que mulher? Se não ficou claro de quem você está falando, você poderia dizer The woman who knocked on my door was lost and needed help. The woman who knocked on my door was lost and needed help.
A mulher que bateu na minha porta estava perdida e precisava de ajuda. Então, essa oração, who knocked on my door, está definindo de que mulher você está falando. E nesse caso, a gente não vai usar vírgula. The house is huge. A casa é enorme. The house is huge. Que casa? The house which she bought is huge. A casa que ela comprou é enorme. The house which she bought is huge. Então, essa oração que ela comprou está restringindo de que casa você está falando. É a casa que ela comprou que é enorme. Então, você está identificando, você está restringindo o sujeito. The hotel is near the beach. O hotel é perto da praia. What hotel? The hotel which we booked is near the beach. Ou seja, o hotel que a gente reservou é perto da praia. Não é qualquer hotel ou todos os hotéis que estão perto da praia. É o hotel que a gente reservou. Então, esse which we booked está definindo o hotel. E nesse caso, a gente não usa vírgula. Nesse caso, quando a oração está trazendo informação essencial para identificar, para definir de quem ou do que a gente está falando, a gente pode substituir o who e o which por that. E na prática, no dia a dia, acaba sendo muito mais comum essas orações aparecerem com that. Então, por exemplo, the doctor that saw us was very rude. The woman that knocked on my door was lost and needed help. The house that she bought is huge. The hotel that we booked is near the beach. Essas orações com that acabam sendo mais práticas e, por isso, mais comuns no nosso dia a dia. Vamos falar agora do segundo tipo de relative clauses, as que a gente chama de non-define, ou seja, elas não estão definindo ou restringindo, elas estão trazendo informações extras. Por exemplo, Dr. Smith, who treats everyone in my family, will retire this year. O Dr. Smith, que trata todo mundo na minha família, vai se aposentar esse ano. Dr. Smith já é super específico, é o nome do médico. Então, essa oração, who treats everyone in my family, está trazendo informação extra sobre ele. Ela não é essencial, não está definindo de quem eu estou falando. Então, nesse caso, a gente tem que ter dois cuidados. O primeiro é que a gente sempre usa vírgula e o segundo é que a gente não pode substituir por that, ok? Tem que ficar exatamente assim. Dr. Smith, who treats everyone in my family, will retire this year, ok? Um outro exemplo. My flat, which was renovated by Anna, is for sale. O meu apartamento, que foi reformado pela Ana, está à venda. Então, quando eu falo meu apartamento, my flat, isso já é muito específico. Então, essa oração, which was renovated by Anna, está trazendo informação extra, não está definindo de que apartamento eu estou falando. E a gente vai precisar usar vírgula e não pode substituir esse which por that, ok? My flat, which was renovated by Anna, is for sale. He decided to buy Mary's car, which has never broken down. Ele decidiu comprar o carro da Maria, que nunca quebrou. Quando eu falo o carro da Maria, Mary's car, isso já é muito específico. Então, which has never broken down é informação extra e por isso a gente vai usar aí uma vírgula. Tá começando a fazer sentido? É como se nas non-defining relative clauses essas vírgulas funcionassem como uma espécie de parêntese, sabe? Se eu retiro aquela oração, você ainda sabe de quem ou do que eu tô falando. E agora eu vou propor uma última prática para ter certeza de que tudo que eu falei aqui nesse vídeo fez sentido. Eu vou colocar aqui na tela várias frases e eu quero que você tente identificar em quais delas a gente deveria ter usado vírgula. Lembra, quando a informação é essencial, quando você está definindo de quem ou do que você está falando, não tem vírgula. Quando a oração traz informação extra, a gente usa vírgula, que é como se fosse um parênteses, ok? Aqui vocês têm as frases, pausa o vídeo rapidinho, analisa com cuidado e a gente vai checar a seguir. Na primeira frase, my father, who lives in Hong Kong, is an architect. O meu pai, que mora em Hong Kong, é arquiteto. Como o meu pai já é super específico, who lives in Hong Kong está trazendo informação extra e, portanto, a gente precisa de vírgula. The strike at the factory, which started 10 days ago, has now ended. A greve na fábrica, que começou há 10 dias atrás, agora terminou.
Então, quando você fala greve na fábrica, the strike at the factory, isso já é muito específico. Eu sei de que greve você está falando. Então, which began 10 days ago está trazendo informação extra e por isso a gente usa vírgula. I found the book which I was looking for this morning. Eu encontrei o livro que eu estava procurando essa manhã, hoje de manhã. Então, nessa frase, which I was looking for, está definindo de que livro eu estou falando. I found the book which I was looking for this morning. Então, nesse caso, a gente não usa vírgula e a gente poderia substituir esse which por that. I found the book that I was looking for this morning. Essa frase estaria perfeita. The man who called Jimmy is his boss. O homem que ligou para o Jimmy é chefe dele. The man who called Jimmy is his boss. Se você só fala the man is his boss, de que homem você está falando? Então, essa oração, who called Jimmy, está especificando de que homem você está falando. Então, nesse caso, a gente tem uma defining relative clause. A gente não pode usar vírgula e a gente pode sim substituir o who por that e dizer the man that called Jimmy is his boss, ok? The man that called Jimmy is his boss. Eu sei que eu trouxe um monte de informação nova e que muitas vezes essa é uma aula que precisa ser assistida mais de uma vez para que todos os detalhes da relative clauses façam sentido. Eu espero de verdade que você não tenha pulado os exercícios que eu trouxe, porque são eles que na prática vão te colocar para usar as relative clauses corretamente. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like e se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.